aqui. A aula de hoje vai ser sobre gramáticas livres de contexto, ok? A gente tem visto nas últimas aulas sobre automatopoeia, certo? Lembrando que o quê? A gente viu algumas aulas atrás sobre classes de linguagem, certo? E que existem algumas linguagens que a gente não conseguia definir elas exatamente como algumas linguagens que a gente via no início da disciplina, certo? Ou seja, a gente tinha lá a nossa classe das linguagens regulares, e essas linguagens regulares, elas tinham alguns formalismos com os quais a gente trabalhava, certo? Eram os autômatos finitos, eram as gramáticas regulares, eram as expressões regulares e os conjuntos, né? Os próprios conjuntos, toda linguagem é um conjunto. A gente viu que, como lema do bombeamento, a gente contradizeu algumas linguagens que elas pertenciam a essa classe, certo? E algumas dessas linguagens estão numa classe acima, que são as linguagens livres de contexto, ou em português, né, LLC. São as linguagens livres de contexto, ok? E a gente começou analisando elas através de uma coisa que a gente chamava de PDA, né, os autômatos a pilha, certo? E assim como os autômatos finitos, a gente tinha o quê? A gente tinha uma linguagem, certo? E a gente tinha a definição dessa linguagem. A gente tinha o validador e o construtor, certo? Pensem nas linguagens pela seguinte ótica. Uma linguagem, ela basicamente era uma saída. Essa saída é o quê? São as palavras da linguagem, certo? São os conjuntos. Os conjuntos a gente sabe quais são as palavras que aquela linguagem vai formar. A gente também tem a definição dela, que é aquela definição mais informal, né? Algo, são números binários que terminam em 1, que terminam em 0, 1, 1. Né? A gente tem o validador, certo? E o validador quem? É a máquina que valida palavras nessa linguagem. E a gente viu já que para linguagens regulares, a gente tem os autômatos finitos, e para as linguagens livres de contexto, você quer escrever CFG. A gente tem os autômatos a pilha, certo? E no mesmo ponto, a gente tem um construtor, certo? E esse construtor é quem? É a gramática. Lembrando que aquilo que a gente viu lá na aula que eu falei sobre classe de linguagem, quem constrói as palavras de uma linguagem são as gramáticas, certo? E a gente viu as gramáticas do ponto de vista geral, já que a gramática ela tem uma definição geral, e a gente viu especificamente as gramáticas regulares. Lembrando que gramática regular, as regras, elas são desse estilo. Certo? Esses são os estilos de regras nas gramáticas regulares. Só que existe um construtor específico agora que a gente vai trabalhar que lida justamente com as linguagens livres de contexto, certo? Que são os CFGs, né? Que são as gramáticas livres de contexto, que é o assunto da aula de hoje. E a gente vai ver quais são as diferenças de um para o outro, certo? E aprender a aplicar aqui as nossas gramáticas
como elas têm que ser aplicadas, ok? Então, vamos começar aqui. Então, nosso vídeo de hoje, gramáticas, construtores de palavras com uma linguagem livre de contexto. Então, CFGs, de hoje, esse CFG é Context Free Grammar, certo? Ou LLC, tá? Ou GLC, né, se a gente for falar em português, certo? Então o CFG ele vai ser um tipo de quádruplo que eu vou ter 4 símbolos, certo? Então o meu CFG vai ser nesse estilo aqui. E o que representa cada coisa? O meu V são as variáveis da gramática. Variáveis da gramática. O meu sigma ainda é o alfabeto, ok? Alfabeto da linguagem, ou seja, o que ele quer dizer? As palavras formadas vão possuir símbolos desse cara aqui, certo? Alfabeto da linguagem. Isso quer dizer que, por exemplo, uma palavra dessa linguagem não vai ser formada, por exemplo, com as variáveis da gramática. R vai ser as minhas regras de derivação. E P é a variável inicial, é o start. É a variável onde vai iniciar a minha gramática. Normalmente a gente lida com excisão. E a grande diferença dela para as outras gramáticas, lembrando que gramática de modo geral tem essa mesma definição, ok? A única diferença está nesse cara aqui, nas minhas regras de derivação. As minhas regras de derivação elas são mais específicas dependendo do tipo de gramática. Nas linguagens regulares, acabei de mostrar, né, que azão deriva em azinho, ou lambda, ou azinho, azão. As regras de derivação numa CFG vão ser azão deriva em V, certo? Tal que o meu azão ele pertence ao Vzão, que é o que? As variáveis da gramática. Então, azão é uma variável da gramática, certo? E o meu Vzinho, ele vai pertencer à seguinte operação: Vzão, união, signo. First clean, certo? Então perceba já de cara a diferença aqui. Lembrando que nas linguagens regulares, qual era a definição? A definição era azão deriva em Vzinho, tal que azão pertence às variáveis. Aqui é igual, ó. É igual. Mas o meu Vzinho lá, ele pertencia ao seguinte conjunto. Lambda. Ele pertencia a lambda, a um elemento do alfabeto, que é a união, certo? Ou certo? Então esse era o meu conceito de Vzinho lá nas linguagens regulares, certo? Ou seja, aqui eu conseguiria construir coisas muito específicas, ou seja, azão deriva em lambda, azão deriva em azinho, supondo que azinho pertence ao alfabeto, certo? Esse cara aqui, ó, o azão deriva em uma concatenação de uma variável do alfabeto com uma variável da gramática, ou seja, azinho, azão, por exemplo. Mas perceba que isso já não ocorre aqui. Vou apagar aqui, tá? Pra gente usar. Lembrando que esse conceito aqui já foi explicado de gramáticas regulares. Então, perceba que como o meu Vzão é assim,
E está no face clean, lembrando que o quê? Eu estou pegando as variáveis da minha gramática, as variáveis do alfabeto, fazendo uma união entre elas, ou seja, pegando uma ou outra, de voltas alternadas, e no face clean, certo? Ou seja, quem que eu estou gerando aqui? Eu estou gerando um conjunto, que ele pode ter o quê? Pode ter lambda, pode ter uma variável do... uma variável da gramática, ou seja, vamos supor razão, uma variável do alfabeto, digamos assim, uma variável da gramática concatenada com uma variável do alfabeto, por exemplo, azão, azim, azinho, azão, e por aí vai, certo? Ou seja, esse tamanho ele já é mais indefinido. Como está no face clean, eu posso construir qualquer regra gramatical possível no lado direito da minha derivação, no lado direito. O meu lado esquerdo ainda é igual, só é um cara no lado esquerdo, ou seja, só é uma variável em maiúsculo na gramática, da gramática. Então a gente vai ver um exemplo aqui, certo? Um exemplo clássico que a gente pode pensar é essa linguagem. Então vamos supor que L1 é W, tal que W é igual a Azinho asterisco, aliás, Azinho N, BN, certo? Perceba que essa linguagem a gente já viu em alguns exemplos na aula de automotopilha, certo? Então a gente sabe que, por exemplo, o que a gente tem que fazer para resolver isso aí? Para cada azão lido, você empilha um xão, por exemplo, certo? Para todo azinho pertence a W, certo? E para gente validar que aquela palavra pertence ou não à linguagem, a gente, depois que faz o empilhamento, certo? A gente vai para um outro estado que começa a desempilhar, certo? Ou seja, dá os pops. E se no fim ela estiver vazia, ok, né? A palavra W pertence a ele, certo? É mais ou menos esse o fluxo que a gente fazia lá nos automotopilha, né? Você empilhava o elemento, alguma variável da pilha, lá nas variáveis da pilha, para cada azinho lido, e a partir do primeiro B, você começava a desempilhar esses elementos, o xão, por exemplo, da pilha. E a partir do momento que você termina de ler string e verifica que e aqui, né? IW igual a palavra vazia no final, ou seja, o que falta consumir é a palavra vazia, e a pilha está vazia ao mesmo tempo, então eu tenho que a minha palavra é validada. A gente viu isso como faz lá no automata pilha. Talvez a gente tenha visto inclusive esse exemplo. Certo? Eu acho que a gente viu um exemplo muito similar a esse, mas eu acho que a gente viu esse exemplo inclusive. A gente construiu esse exemplo lá no slide. Mas agora a gente quer construir uma gramática. Certo? Lembrando que a gramática tem que construir as palavras para essa linguagem. Ou seja, vamos supor aqui uma variável szão, tal que a minha configuração da minha gramática vai ser o que? Vai ser dzão, alfabeto R, I, P, né? Aqui o meu P, eu vou já dizer de cara que o meu P é szão. Ele é a minha variável aqui. Quem é o meu alfabeto? O meu alfabeto é a B, certo? Logo, o meu alfabeto só é A, vírgula B, conjunto. V, a gente pode dizer que V vai ter só uma variável, S, por exemplo, que é a própria variável inicial da gramática. E R vai ser quem? Né? R vai ser minhas regras de derivação. Então, uma regra de derivação pode ser essa, né? Já que é a única variável que eu tenho aqui. E o meu szão, se eu quero construir uma gramática que tem as no final e b's, o mesmo número de as no início e o mesmo número de b's no final, eu posso fazer uma recursão desse tipo. Azão, szão B.
certo? Ou seja, eu estou dizendo que esse cara, ele é a mesma coisa que eu colocar um Azinho do lado esquerdo e um Bzinho do lado direito. E o meio dele vai ter que ser a mesma coisa, certo? Recursivamente, eu consigo demonstrar isso com essa regra. Só que em algum momento eu vou ter que parar, senão a palavra construída vai ser gigantesca, certo? Então, ou lambda. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que existem duas regras de derivação para excisão. Ou ele pode ser A excisão B ou lambda. Ou seja, o que isso configura? Lembre-se da aula que eu falei de árvore de derivação. Árvore de derivação, você monta aqui o excisão como a sua raiz, né? Sempre a variável inicial da gramática é a raiz, e você deriva ela, certo? Vou colocar duas, mas são três. E você deriva. Tá o quê? Esse cara aqui, ele tem duas derivações possíveis na primeira derivação. Ou ele vai derivar direto lambda, certo? Ou seja, esse cara aqui, ele é o quê? Ele pertence à linguagem, ou seja, lambda pertence à linguagem, já que ele já poderia de cara derivar nisso. Ou a excisão vai derivar em quê? Azinho, excisão, Bzinho, certo? Uma outra possibilidade é que esse cara aqui gere lambda, certo? Gerando lambda, uma possível palavra seria A lambda B, certo? Ou seja, o que é isso aqui? É Azinho B. Ou seja, Azinho B também pertence à linguagem. E se a gente continuar montando isso para todas as derivações possíveis, a gente vai construir todas as palavras possíveis dessa linguagem, ok? Vou construir mais um passo. Azinho, excisão, Bzinho, certo? E aqui, lambda, certo? Ou seja, quando eu chego no nível que todas as nós folhas, que são os últimos nós da árvore, eles são terminais, a gente completou a árvore de derivação, né? A gente pode ler a palavra. Lembrando que a palavra a gente lê daquela forma de leitura em ordem na árvore, para vocês que lembram das árvores binárias, lá de algoritmo de estrutura de dados. A gente vai ler esse Azinho aqui, esse Azinho, esse lambda eu não preciso escrever aqui na palavra, esse Bzinho e esse Bzinho, certo? Ou seja, esse cara aqui também pertence à linguagem. Ou seja, a gente montou a gramática que parece que resolveu aquele exato problema. Fazer Azinho na esquerda e a mesma quantidade de Bs na direita, certo? Intuitivamente parece que a gente vai chegar nessa configuração. Então a gente resolveu essa linguagem, ou seja, a gramática que gera as palavras dessa linguagem, né? A linguagem é essa, ok? A gramática é tudo isso aqui, certo? Mas as regras de derivações só tem uma, né? Só tem uma regra de derivação, que é essa. Isso nos leva ao ponto que a gente pode ter lembram-se das árvores de derivação, certo? A gente vai ter a derivação mais à esquerda e mais à direita. Então, para isso, a gente vai pegar uma outra linguagem aqui, só para exemplificar, né? Isso a gente já falou na aula sobre gramática, né? Isso repete aqui, certo? Lembrando que todas aquelas regrinhas que a gente viu na aula de gramáticas de forma geral, ou mesmo nas regras de gramáticas regulares, elas também se aplicam aqui. Vamos ver o seguinte exemplo. Vamos supor que a gente tem a seguinte gramática. Deixa eu ver. A gente tem a seguinte gramática, certo? Vou colocar as regras de derivação aqui. Então, quem é o meu alfabeto dessa linguagem, certo? Aqui a gente definiu as regras de derivação. O meu alfabeto são todos os símbolos que são terminais dessa linguagem, né? Quais são os símbolos terminais dessa linguagem? Percebe que
xzinho é um desses simples. É a única variável que a gente tem, certo? Mas perceba que esses caras, eles não têm regra de derivação. Opa, esses caras, eles não têm regra de derivação. Então não pensem que o alfabeto da linguagem precisa ter apenas letrinhas ou números. Eles podem ter sim. Então, xzinho faz parte, o mais faz parte da linguagem, ou do alfabeto da linguagem, o menos e o abre e fecha parênteses, ok? Então, esse é o alfabeto da minha linguagem. Eu só tenho uma variável, ou seja, V é um conjunto que só tem P. O meu R está definido aqui e P é igual a P, certo? Posso até colocar aqui, mas P é igual a P, que é a variável inicial. Então vamos supor que eu queira gerar a seguinte palavra, tá? Igual x mais x menos x, certo? É uma palavra que parece ser válida no seu linguagem. Eu estou definindo apenas operadores para a subtração e adição do elemento x. Certo? Então, a gente pode tentar derivar. Lembre-se lá que a gente tem duas formas de fazer essa derivação. Ela é a mais à esquerda ou mais à direita, certo? DME, DMD. Tenta lembrar da aula. Eu não lembro o número da aula, mas é a aula que a gente fala sobre gramáticas. É a primeira aula de gramática. Se tiver duas aulas de gramática, é a primeira. Então, se eu fizer por DME, primeira coisa, raiz da minha árvore é sempre a variável inicial. Certo? Lembra que eu quero gerar W. Então, veio aqui P. P é a minha raiz. Então, como eu quero gerar esse cara, eu posso dizer P mais P. Certo? P mais P, ok? Então aqui, derivando à esquerda, ou seja, a derivação ela é feita nesse nível aqui, ok? Nesse nível. Derivando mais à esquerda, ou seja, derivando o elemento mais à esquerda desse nível, eu tenho que esse P, ele só gera a variável x. Esse cara já é um símbolo terminal, então eu não preciso fazer. Descendo aqui nessa derivação, P vai ser Pzão menos, certo? Continuando a derivação esquerda, no nível, certo? Pzão, eu vou derivar primeiro esse cara aqui, x mais x menos x, então logo esse cara já gera x, e esse aqui, por consequência, já vai gerar x. Ou seja, quando eu for fazer a leitura da minha palavra, eu vou fazer x mais x menos x, certo? Ao mesmo tempo que eu posso derivar ele pela direita, ou seja, P. Eu posso colocar aqui derivando diferente, certo? P. Vamos derivando P. P mais P. Então, aqui, como eu estou derivando à direita, eu vou começar por esse cara aqui, né? Lembrando que a direita é no nível. Então, esse P ele vai virar P menos X. A gente pode para deixar de outro. P menos Pzão. Derivação pela direita, então eu vou derivar primeiro esse cara aqui. Esse cara já vai virar X, certo? Esse cara aqui, agora eu já derivei esse, agora eu vou derivar esse próximo. Fazendo em P, falta X mais X, né? Então P mais P. Certo? Continuando a derivação à direita, nesse nível. Esse cara é X, esse cara é X, né? Gerando a mesma coisa, né? Fazendo a leitura, X mais X menos X. Certo? Cheguei na mesma palavra, certo? Cheguei na mesma palavra. Lembrando que eu também poderia derivar de outro jeito esse cara aqui, certo? Se eu trocasse esse menos para mais,
a derivação seria diferente, mesmo que eu fosse mais à direita. Isso, vocês lembrem-se, ambiguidade. Quando eu tenho mais de uma derivação, seja ela pela direita, seja ela pela esquerda, possível para uma determinada palavra, a gente diz que essa palavra ela é ambígua, certo? E aqui, quando eu digo mais de uma derivação, ela é mais de uma derivação do mesmo modo, certo? Ou seja, é o quê? É se eu pegar essa palavra e fazer outra derivação mais à direita. Vocês viram que eu fiz uma derivação mais à esquerda e mais à direita, certo? Mas isso não configura ambiguidade. O que configura ambiguidade é eu realizar uma derivação mais à direita da mesma palavra que dê um resultado diferente. Se eu fizesse aqui pesão, mais pesão. Estou derivando pela direita, então esse cara vai gerar pesão menos pesão. E esse cara vai gerar x, tá? X mais do... Aí esse cara vai gerar x. Aliás, era a direita, né? Esse cara vai gerar x. E esse cara vai gerar x. Então, perceba que são duas árvores diferentes, mas que geram a mesma palavra. Certo? Então, tem uma ambiguidade. Certo? Lembrando que ambiguidade é um conceito, é uma propriedade típica das gramáticas. Certo? Não é que a linguagem é ambígua. Certo? A linguagem não é ambígua. A linguagem só tinha uma palavra para gerar. A palavra era essa. Você tem duas formas de gerar elas através da gramática. Certo? No caso, a gente construiu uma gramática. Então, a gramática é que é ambígua. Certo? Não é um escopo desse curso a gente tornar gramáticas menos ambíguas. Certo? Mas é o ideal, isso vocês veem mais em compiladores, mesmo nas linguagens naturais, é que as gramáticas elas tentem evitar a ambiguidade. A ambiguidade pode lidar com situações de prioridade. Pense que, por exemplo, aqui, se fosse uma operação de multiplicação, você poderia, dependendo da semântica da sua operação, né, de como ele monta a árvore de derivação e como ele vai realizar as operações a partir da árvore de derivação, você poderia acabar priorizando um vezes no lugar de um menos. Ou ao contrário, né? Você acabaria priorizando um menos no lugar de uma multiplicação, certo? Dependendo de como funciona a sua árvore de derivação. Supondo que, por exemplo, esse cara aqui fosse uma operação que gerasse um resultado, digamos o y, e você faria o quê? X mais y. Tá? Se aqui no lugar do meu mais fosse uma multiplicação, eu teria x vezes y. Ou seja, eu priorizei o quê? Eu priorizei que o meu y fosse x menos x, certo? O que não é o caso na matemática. Na matemática é sempre priorizado a multiplicação. Então, dependendo de como você monta a sua árvore, né, se a sua gramática possui essa ambiguidade, você pode acabar lidando com questões semânticas desse tipo. Então, dependendo de quando a propriedade não deveria ser aplicada. Né? Nesse caso, o que deveria ser feito é alterar a gramática. Então, a linguagem não é ambígua, mas a gramática é. A gramática dá essa margem, e ela dá essa margem justamente porque não separa, né? Não faz uma separação. Quando for uma multiplicação, por exemplo, vamos supor que aqui tivesse uma regra de multiplicação. E você só pode dizer que multiplicação acontece quando acontece entre parênteses. Por exemplo, né? Só um exemplo básico. Então, assim você manteria a prioridade na multiplicação, ela ficaria solta, né? Sem ter que acontecer esse tipo de operação aqui. Então, esse é um exemplo que eu queria mostrar. Então, percebe que gramáticas regulares é bem tranquilo, certo? Lembra bastante aquele conceito que a gente já vinha analisando de gramáticas de modo geral e gramáticas regulares. A única mudança mesmo está na nossa estrutura de regras, na nossa estrutura de regra de transição, que segue essa aqui. Tem até uma tabela interessante no slide que mostra todas as regras de derivação
dependendo da classe da linguagem. Então aqui basicamente a gente só tem que ter a noção mesmo de conjuntos, né? Entender bem os conjuntos para saber quem é o meu vizinho, certo? Então eu vou seguir essa propriedade aqui. Ou seja, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que não vai existir uma regra de derivação desse tipo. Porque não pode ter o quê? Não pode ter duas variáveis da gramática no lado esquerdo. Ao mesmo tempo que eu não posso ter essa seguinte situação: azim deriva em azim. Isso por quê? Porque eu não posso ter variáveis do alfabeto da linguagem no lado esquerdo. No lado direito eu posso tudo, certo? Essa é a grande diferença das gramáticas livres de contexto para as gramáticas regulares. O lado direito está liberado. Esse azinho ele pode ser qualquer coisa, pode ser lambda, pode ser até uma concatenação grande, por exemplo, A, Bzinho, Czinho, Azão, Bzão, Czão, Azinho, Bzinho, Czinho. Isso aqui não pode nas gramáticas regulares, mas pode nas gramáticas livres de contexto. Certo? Então fica bem bacana isso aqui. Então o que pode acontecer aqui na direita está liberado, na esquerda não. Na esquerda tem que ser uma variável que pertença às variáveis da gramática. Então antes de a gente terminar esse vídeo, a gente só vai ver mais uma parte. A gente vai ver como eliminar regras lambda. Certo? Vamos supor a seguinte gramática. Pesão. Deixa eu ver uma gramática aqui. Pesão deriva em azão. Pesão. Bezão. Azão. Bezão. Deixa eu ver. Azinho, bezão, cezinho, cezão. Então, as minhas variáveis. P. P. Não sei essas regras. O meu alfabeto da minha linguagem, ele vai ser Azinho, Bezinho, Cezinho, certo? Azinho, Bezinho, Cezinho. As minhas variáveis vai ser conjunto Pzão, Azão, Pzão, Czão. As minhas regras já estou definindo.